o processo nos coloca em zonas de solidão, o processo nos coloca em lugares de ajustes, para que sejamos formados e forjados segundo o caráter de Cristo. Filipenses afirma isso quando diz que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até a volta de Cristo. Processo. Então a minha vida e a sua está no processo, e o fim das coisas, o fim da sua vida será melhor do que o princípio. Pastor, comecei todo capengando, mas terminou como uma tocha na mão de Deus. Pastor, comecei morando num barraco, mas terminou morando num palácio. A minha vida, pastor, começou de Fusca, pois agora está de Ferrari. Tem alguém comigo aqui? Porque o seu fim será melhor do que o começo. Pastor, eu passei uma vida de tribulação na terra, mas Deus te levou para a eternidade. Então a igreja de Jesus, que crê nesse Deus ressurreto, precisa entender que enquanto aqui nós estamos em um processo contínuo, paulatino, dioturno, de processo. E você vai vencer. Você vai vencer. Eu comprei 2 periquitos para minha filhota. E os periquitos estão sofrendo um contra-ataque terrível. Porque os cachorros querem comer os periquitos. E fica eufórico. E ontem eu coloquei do lado de fora da casa e vi um gato passando. Eu falei, você não vai comer os periquitos não. Porque onde tem brilho, tem perseguição. Onde tem amor e carinho, tem perseguição. Lembra de José? O pai de José, Jacó, o amava. E isso suscitava ira nos irmãos de José. Pastor, o que teve os periquitos? Qual a mensagem? Porque o começo deles era perseguição e morte. Mas o fim deles será libertação. Eu e você estávamos destinados à morte eterna. E Deus providenciou uma salvação. Deus providenciou um livramento para você. Assim como os cachorros, ou o cachorro, ou os gatos, queriam pegar aqueles passarinhos. Assim é o diabo comigo e você. O diabo fica sempre tentando nos pegar. Mas a gaiola simboliza a proteção de Deus. Quando Deus olhou para Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você. Assim como as galinhas fazem com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Então Jesus é a nossa proteção. E somos escondidos no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente. E nele somos guardados e protegidos. Porque o seu fim será melhor do que o começo. Pastor, não estou entendendo nada. Fique tranquilo, o fim será melhor do que o começo. Deus está tratando quem tem que tratar. Deus está moldando quem tem que moldar. Mas o fim será melhor do que o começo. Abra sua Bíblia, no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 14, deixe aberta, porque nós vamos andar um pouco sobre o capítulo 14, 15 e 16 de 2 Crônicas. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Em 2 Crônicas 14, 1. Abias repousou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi proclamado seu sucessor. E em seu reinado, a nação esteve em paz durante 10 anos seguidos. Quem foi Asa?
bisneto de Salomão, sucedeu seu pai Abias no trono de Judá e reinou por 41 anos. O texto que lemos vai se referir que este homem fez o que era reto aos olhos do Senhor, como fez o seu pai Davi. Começou bem. Esse rei chamado Asa começou bem, promovendo grandes ações na direção de Deus. E eu quero mostrar para você aqui essa noite o perigo que nós passamos quando começamos bem, não tomamos cuidado e deixamos o nosso coração se soberbecer. Este homem fez grandes reformas no seu reinado, e a Bíblia diz que ele teve paz. A Bíblia diz que ele determinou o povo de Judá que buscasse o Senhor, o seu Deus, e obedecesse os seus mandamentos, segundo a Crônicas 14:4. O rei então manda toda a nação de Israel dizendo: olha, vamos buscar ao Senhor e obedecer a sua palavra, obedecer os seus princípios. Ele construiu cidades fortes em Judá, pois havia paz sobre a terra. Queridos, quando nós buscamos ao Senhor, a nossa vida entra em um ambiente de paz. Pastor, mas a minha casa está uma tribulação terrível, porque só tem um buscando. Mas você está em paz. Você está recebendo contra-ataques, mas você está em paz. A Bíblia diz que a paz do Senhor transcende o entendimento. A Bíblia diz que Jesus nos dá uma paz que o mundo não dá. Mas tudo começa, meus irmãos, quando nós construímos um alicerce diante de Deus, assumindo uma responsabilidade diante do Senhor, uma aliança, fazendo concertos em Deus. A Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: olha, não fiquem atemorizados. João 14:27. Não fiquem atemorizados. Porque Jesus estava dizendo: olha, eu preciso partir. Eu tenho uma missão. Jesus começou bem e terminou de forma excelente. Então eu profetizo para você essa noite que você começou bem e vai terminar de forma excelente. Pastor, mas o que eu estou passando agora? O que você está passando agora é processo de lapidação para se tornar um vaso perfeito na mão do oleiro. Então Jesus olha para os discípulos em João 14:27 e diz: eu lhe dou a minha paz eu vos dou, eu não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize, porque a Bíblia diz que bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de trazer paz e prosperidade. Irmãos, quando Deus diz isso para Jeremias, o povo estava no cativeiro. Jeremias capítulo 29. E Deus olha para o povo de Israel, olha para o profeta Jeremias, que também foi levado cativo, e lá dentro do cativeiro ele diz assim: vai lá dizer para o povo, porque eu bem sei os planos que tenho a respeito deles. Então eu quero dizer para você que Deus tem um plano para você, Deus tem um projeto de vida para você. Pastor, mas eu não quero, não estou perguntando se você quer ou não, eu estou dizendo que Ele é soberano. Na hora certa, a porta vai ter que abrir e você vai ter que se converter. Porque o chamado de Deus independe de se eu gosto ou se eu não gosto, de se eu quero ou se eu não quero. Eu também não queria não, irmãos, ser pastor de uma igreja. Eu corria, eu tinha medo. Mexer com isso não. Mexer com gente é muito complicado. Né, Glaucio? Glaucio não é complicado, é uma pessoa tranquila. Só que o Senhor chegou para mim no encontro face a face com Deus, e você vai para o encontro face a face com Deus. Você vai para o encontro face a face com Deus. O Espírito de Deus chegou para mim e falou assim: se você não aceitar meu chamado, você vai para o inferno. Hã? Aí que eu caí a ficha que inferno existe. Eu vou para o inferno? Você vai para o inferno. Então comece hoje o seu trabalho. 15 anos atrás, até hoje, dê um aplauso a Jesus. Então Jesus
Ele chega para os discípulos e diz: olha, eu deixo para vocês a minha paz. Percebe que o mundo está um caos, pandemia e etc. Está todo mundo falando sobre essas coisas. Mas quem está com Jesus está em paz. Você não entendeu? Quem está com Jesus está em paz. Deixa as coisas acontecerem. Eu continuo com Jesus, porque Ele está no barco comigo e dando ordem para as tempestades e para os ventos. Acalma-te, aquieta-te, porque tudo que Deus fez tem ouvidos. Deus falou para o vento, Ele teve que ouvir. Deus falou para o mar, Ele teve que ouvir. Tudo que Deus fez tem ouvidos. Você sabia disso? Tudo que Deus fez tem ouvido. Ele deu ordem para o pó: faça o homem. E pegou do pó da terra e fez o homem. Soprou, gerou vida. Deu ordem para o vento. Deu ordem para o mar. Dá ordem para as montanhas. Porque tudo que Deus fez tem ouvidos. Até os bois que têm ouvidos, escuta a voz de Deus. Jeremias 1, Isaías 1, versículo 16 a 19. Tem ouvido os boi. Bota aí para a gente ouvir. Os boi ouvindo Deus. Olha só, irmãos. Olha para os boi. Ele faz uma analogia entre os bois e o ser humano. Olha só que interessante. Isaías capítulo 1. Abre lá para a gente ouvir e ver. Que coisa tremenda da parte de Deus. Porque tudo que Deus fez tem ouvidos. Fala comigo. Tudo que Deus fez tem ouvidos. Isaías 1:3. Vamos lá. Bota o 2 e o 3. Olha só que tremendo para a gente ter contexto. Isaías capítulo 1, 2 e 3. Ouve aos céus. Então os céus também têm. E dá ouvidos tu, ó terra. A terra tem? Olha só, o céu e a terra. Porque o Senhor tem falado. Quem tem falado? Falado para quem? Para o céu e para a terra. Por isso que quando você ajoelha com a cara no pó, se humilhando, o céu te ouve. Você não entendeu a revelação? Por isso que quando você ora com a cara no pó, os céus te ouvem. Criei filhos e fiz crescer ou engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. E Deus está chamando os céus e a terra como testemunha. Ouça céus e ouça a terra. Eu criei filhos e fiz crescer, prosperei eles, abençoei eles em tudo, mas eles cresceram e se rebelaram contra mim. Versículo 3. Olha a analogia que o profeta Isaías faz. O boi conhece seu possuidor, e o jumento a sua manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. O meu povo não quer me ouvir. Por que não quer ouvir? Porque o versículo 2 diz que a rebelião endurece o coração do ser humano. A dureza do coração do ser humano impede dele acabar bem. A dureza do coração do homem impede dele acabar bem com Deus. Estava ouvindo um pregador dizendo que estava no monte orando. E o pregador disse: Deus me mandou ir para o monte orar. Eu cheguei no monte, só tinha terra, o toco e mato. Mas Deus mandou eu ir para lá. Eu fiquei perguntando: o que significa o toco, a árvore, o mato e o pó, Senhor? Dentro daquele contexto. Porque o Senhor enviou esse profeta para o meio do mato para buscar a tua presença? Irmãos, o Senhor não me respondeu, irmãos. Sabe por que eu enviei aquele profeta para o meio do mato?
o meio do monte, para ele entender as 3 coisas que eu mostrei para ele: o mato, a árvore e o pó. Porque lá ele entendeu o que eu queria falar para ele. Porque ele estava se rebelando contra mim, eu estava usando ele. Ele começou a pregar nas nações e achou que era o cara. Eu precisava colocar ele no lugar dele de novo, senão eu ia pegar ele. Então vá para o monte sozinho orar. Aí ele foi para o monte, ele sonhou: o que eu estou fazendo aqui? Mato árvore e terra. Mato árvore e terra, vê a revelação. Se você não se converter e não me entregar seu coração, esses matos servirão de comida para você, como serviu para Nabucodonosor. Vou lhe humilhar e lhe fazer comer mato. Se o seu coração não se converter, para o pó você veio e para o pó você volta. Mas e a árvore? Porque se você mudar o seu caminho, eu te farei como essa árvore frondosa. Mude a sua rota, para que você termine bem, glorificando o nome do Senhor. O rei Asa, ele começou maravilhosamente bem. Ele começou de uma forma poderosa, chamando o povo para uma aliança, chamando o povo para um concerto, chamando o povo para uma renovação de aliança. E aí ele constrói cidades fortes em Judá, porque havia paz naquele lugar. Ele constrói muros, porque havia paz naquele lugar. Ele constrói torres fortes, porque havia paz naquele lugar. Asa tinha um exército de mais ou menos 580 soldados. Agora vem contra ele um exército de 1 milhão de soldados. 2 Crônicas 14, versículo 9. Vem contra ele um exército de 1 milhão de soldados. E Asa procura Deus. Ele faz o quê? Ele clama a Deus. Ele ficou com medo. Versículo 11 diz que ele clamou a Deus contra esse exército de 1 milhão. E Deus disse: eu vou entrar nessa guerra com você. Eu quero dizer para você que quando o nosso coração está em Deus, as nossas guerras não são nossas, elas são de Deus. Você que me ouve pelas nossas plataformas digitais, a guerra não é sua, é de Deus. Se o seu coração estiver em aliança com Ele. E você vai ver o contexto de que Asa ele vence, porque o versículo 2 diz que o Senhor derrotou os coxitas, os etíopes, e Asa prosperou e venceu aquele exército de 1 milhão de soldados, porque a guerra não era dele, a guerra era do Senhor. Então Asa se alegrou, porque ele venceu batalhas, e ele foi se tornando poderoso. As pessoas foram vendo a luz do Senhor sobre o reino que Asa tomava conta. Eu quero dizer que quando as pessoas verem que você de fato está com Deus, você vai ganhar uma multidão para Jesus. O reino de Asa então começa a prosperar. E ele recebe uma profecia. No versículo 2 do capítulo 15 de 2 Crônicas. Depois da vitória que ele tem contra os etíopes, e que derrota mais de 1 milhão de homens, ele recebe uma profecia. Versículo 2 de 2 Crônicas 15 diz: o profeta foi ao encontro de Asa e lhe declarou: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, eis que o Senhor está convosco sempre que estáis com ele. Portanto, se o buscareis, ele vos permitirá se encontrar. No entanto, se vocês os abandonarem, de igual modo ele também vos deixará. Queridos, a aliança com Deus precisa partir de uma prerrogativa de relacionamento, uma via de mão dupla, porque não existe relacionamento de uma voz única. Todo relacionamento, ele parte da primícia de que o outro lado também está cumprindo as suas partes e as suas funções. Aliança é um acordo. Aliança é um relacionamento onde existem funções estabelecidas para o cumprimento do todo. E quando
isso acontece, as coisas começam a funcionar. Então o profeta diz: o Senhor estará com vocês, enquanto vocês estiverem com Ele, cumprindo a palavra dEle, cultuando, se santificando, se guardando, obedecendo em tudo aquilo que Deus tem colocado no coração de cada um de nós. Porque ninguém liga para o outro lado e o outro lado fica mudo e você diz: você falou com quem? Eu falei com um. Não sei. Claro que a gente não vai saber, porque o outro lado não se pronunciou. Assim é a aliança que nós precisamos fazer com Deus. Então Asa começou maravilhosamente bem, reconstruindo, sendo temente a Deus, destruindo todo o mal, arrancando postes ídolos, fazendo uma reforma poderosa. Eu quero dizer que você começou bem e vai terminar de forma maravilhosa, porque nós iremos fazer uma reforma diante de Deus, e Deus está conosco, nos ajudando, nos instruindo a construirmos a nossa vida segundo o padrão do Evangelho. Quem está comigo aqui, meu Deus, dá um grito de glória aí para me ouvir. O versículo 3 nos dá a resposta do que, por que o profeta disse isso para o rei Asa. O versículo 3 de 2 Crônicas 15 diz assim: ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer o ensino da palavra de Deus por meio dos sacerdotes. Israel passou muito tempo sem ouvir a palavra de Deus, sem obedecer a palavra de Deus. Escute algo, meu irmão. Já tem muito tempo que você não está ouvindo a voz de Deus. Já está muito tempo que nós estamos, ou alguém está, sem o verdadeiro Deus. Está cultuando outros deuses, mas o verdadeiro não. Quais são os deuses que têm tomado conta da tua vida? A vaidade é um Deus. Espírito de encantamento é outro Deus, que nos leva para longe de Deus. Israel passou muito tempo sem ouvir, sem alguém para ensinar a palavra, sem alguém para mostrar: olha, está errado o caminho que você está seguindo, não faça isso. Sem alguém para ensinar, porque nós sempre precisaremos de alguém para nos ensinar, meu irmão. Nós sempre precisaremos de alguém para nos ensinar. 2 Crônicas 15, versículo de número 3. Nós sempre precisaremos de alguém para nos instruir. Para nos instruir no caminho do verdadeiro Deus. Então é correto dizer que é bem possível nós estarmos na casa de Deus. É bem possível nós sermos resgatados por esse Deus maravilhoso, como foi Israel no Egito, resgatado por esse Deus maravilhoso. É bem possível estar debaixo de uma promessa de Deus poderosíssima, e mesmo assim estar fora da sua presença. É bem possível. É bem possível estar caminhando com Deus, entre aspas, na casa de Deus, adorar a Deus, mas está longe da verdadeira essência de Deus. É bem possível. É bem possível gostar de vir à igreja, como Jesus andava com multidões ao seu lado. Jesus andava com multidões ao seu lado, e chegou um momento que ele disse para a multidão: vocês só estão me seguindo porque vocês veem e recebem milagres, porque no dia que eu parar de fazer milagres, eu vou provar o coração de vocês para saber quem está comigo, por uma aliança ou pelos milagres. A ideia central do Evangelho é caminhar em uma proposta com Deus, enquanto aqui nessa terra, nos construindo em santidade e justiça diante de Deus e dos homens. Então é bem possível, meu irmão, estar na casa de Deus, mas o coração está longe. Pergunte para você, vou te dar 30 segundos, onde está seu coração nesse momento? Onde está seu coração nesse momento? Está com Deus? Está caminhando de fato com Deus? Está cultuando verdadeiramente o verdadeiro Deus? Está sendo ensinado por esse verdadeiro Deus?
Porque quando isso não acontece, o nosso verdadeiro Deus vai nos colocar em caminhos fechados. O versículo 4 de 2 Crônicas 15 vai dizer que a angústia tomava conta daquele povo. Então existe momentos na minha vida e na sua que nós só buscamos a Deus quando caímos em angústia e dores. Aí eu lembro que é o vínculo perfeito. A Bíblia diz que quem com Jesus não ajunta, espalha. Produza unidade, queridos. Faça as pazes com quem precisa. Faça a comunhão com quem necessita. Mas produza a unidade na sua vida, no seu altar, na sua casa. Hoje à noite estava saindo de casa. E como de costume sempre faço, imponho as mãos sobre a minha esposa quando ela não vem comigo. Impus as mãos sobre a minha filha e orei por elas. E as beijei. Mas eu beijo primeiro a minha esposa. E a minha filha fica olhando ela. Fica olhando assim. Aí quando eu acabo de beijar a minha esposa, ela tira o bico para me beijar. Me dá uns 4 beijos. Que isso? Eu estou restaurando, eu estou construindo um altar no coração dela. Dizendo para ela, papai te ama. Eu estou validando o espírito, a alma dela. Papai te ama e ama a mamãe. Você tem uma família, você tem uma casa. Você tem uma mamãe, você tem um papai. Embora ela já fale mais de 1000 palavras por dia. Mulheres. 999 é a mamãe. Teve um dia que eu achei engraçado. Ela, mamãe, 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 e foi para cima de mim. Eu, ei, para. Papai aqui. Ela, papai? Eu disse, é, papai. Papai? Eu, oi. Mamãe, 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 mamãe. Não tem jeito não. Você está me ouvindo, papai, falar, filha? Papai, está falando aqui, você está ouvindo papai? Beijo. Eu fico dando risada, porque ela está sendo construída. Ei, restaura o altar, queridos. Traga unidade na sua casa, irmãos. Destrói no seu coração, nos seus comportamentos, as desavenças. Eu fiz uma live ontem ensinando as pessoas que lá estavam comigo sobre inteligência emocional. Seja inteligente emocionalmente, querido. Lidamos com pessoas e pessoas são pessoas, né? Não é, Sandra? Pessoas são pessoas. São difíceis demais. Eu troço difícil. Para entender pessoas, só indo para a cruz e perguntando a Jesus como lidar com elas. Porque elas são difíceis. Temperamentos diferentes, ideias diferentes, posturas diferentes, vestimentas diferentes. Porém, são pessoas que Jesus amou e derramou seu sangue para que sejam salvas e alcancem os céus. Mas é necessário restaurar o altar da unidade, meus irmãos. Restaure o altar da unidade. Quinto princípio: produza sacrifícios. O texto diz no versículo 11: naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor dos despojos da guerra que haviam trazido 700 bois e 7.000 ovelhas. Ó, sacrifício pouco. 700 bois e 1.000 ovelhas. A igreja de Jesus precisa aprender a sacrificar, irmãos. Sacrifica. Faça sacrifícios financeiros, faça sacrifícios de oração, faça sacrifícios de jejum, faça sacrifícios de perdão, faça sacrifícios de como. Sacrifica, meu irmão. Aprende a sacrificar. Sai da vida cômoda, faça votos com Deus, porque Deus vai te honrar. Mas saia da comodidade. Porque aquilo que você não produz para gerar o futuro, não tem direito de receber no presente, não faz nada. O povo de Israel, pela palavra de Asa, promoveu sacrifícios a Deus, sacrifícios vivos de louvor a Ele. Produza sacrifícios, meu irmão. Renuncie a alguma coisa na sua vida. Você não renuncia nada, não renuncia uma Coca-Cola, não renuncia um doce, não renuncia uma televisão, não renuncia nada.
como que você quer uma vida mudada? Eu fiz um voto com Deus. Eu que fiz o voto. Quando começou a pandemia, eu disse: Senhor, a igreja vai ficar aberta até dezembro, 31 de dezembro. E eu vou estar lá, orando. Já vim orar, fiquei sozinho aqui com Deus. Depois chegou mais um, depois chegou mais outro. Eu estou orando aqui, meu irmão. Eu fiz esse voto com Deus. E chego cedo aqui, abro a igreja. Teve um dia que eu perdi o horário. Deu 7h01, minha esposa cutucou. Pá, você não vai para a igreja não? Eu falei: meu Deus, que hora é essa? Ela falou 7h01. Sabe quando eu cheguei aqui? Arrumadinho, cheiroso. 7h09, dá um aplauso a Jesus. Eu tenho que ir lá. Porque eu fiz esse sacrifício. Eu fiz esse voto. Faça os seus sacrifícios, irmãos. Você não faz um jejum, não se consagra a Deus. Não busca se limpar, não faz nada para Deus. Nós não fazemos nada. Aí depois eu quero uma mudança radical de vida. Nós não teremos mudanças radicais de vida se nós não teremos atitudes radicais. Quem aqui quer chegar longe? Vai ter que fazer mudanças radicais de vida, irmão. Não tem jeito. Tem muita gente que não gosta de mim porque eu falo a verdade. Então eu prefiro o tapa da verdade do que o beijo da mentira. Pode até ir embora, mas vai embora com a verdade no coração. Lá na frente vai dizer: rapaz, não é que aquele negão estava certo? Se for humilde, volta. Se não for, fica lá mesmo. Mas ouve a verdade da minha boca. Sempre vai ouvir a verdade. Olha, esse caminho que você está seguindo aí está errado. Você pode até ir, mas você vai quebrar a cabeça. Fica à vontade, vai, mas ouve a verdade. Porque eu tenho um compromisso com Deus de andar na verdade dele. Eu não posso camuflar mentiras para agradar pessoas. Eu amo todos vocês, mas precisamos andar na verdade. Promova sacrifício para ficar bem com Deus. Sexto ponto, queridos. Renove ou firme uma aliança com Deus, se você não firmou ainda. Firme uma aliança com Jeová. Olha o que diz o versículo 12. Estabelecer uma aliança solene de buscar a presença do Senhor, o Deus dos seus pais, de todo o coração e de todo entendimento. Olha que tremendo, irmãos. Então esses são os caminhos que nós devemos tomar para andarmos bem com Deus. Você anotou aí? Agora eu vou dizer o que você não pode fazer para ficar mal com Deus e terminar sua vida mal como Asa terminou. O reinado de Asa foi 41 anos. Ele tomou 2 atitudes erradas demais, que acabou com o reinado dele. Olha só, queridos, 36 anos andando certo, e 5 anos, por 2 atitudes, destruiu 36. Já diz o ditado que para construir um caráter é toda uma vida, e para destruir o caráter é apenas um vacilo. Mancha toda a sua história. Para levantar de novo, meu amigo, é difícil. Quais foram os erros que Asa cometeu, infelizmente? E o que nós não devemos fazer para não ficarmos mal com Deus? Primeiro erro que ele cometeu foi ter feito uma aliança com quem não deveria. Este homem começou bem e terminou mal. Por quê? Porque ele fez uma aliança com quem não deveria. Versículo 3 de 2 Crônicas 16. O texto diz assim, ó: celebremos um pacto entre mim e ti, como houve entre nossos pais. Eis que te mando ouro, prata, como gesto de bondade, de vontade. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire das minhas terras. Ben-Hadad aceitou, versículo 4, Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os capitães do seu exército contra a cidade de Israel e feriu toda aquela cidade. Fez aliança com quem não deveria. Ele fez aliança com quem não... Querido, não faça aliança com quem não deve, porque você pode perder a sua história. Olha a voz do profeta em direção a ele. O versículo 7 do 2 Crônica 16. Naquela época veio Anani, amável à presença de Asa, rei de Judá, e o exortou dizendo:
Por que você procurou refúgio e salvação junto ao rei da Síria e não confiou no Senhor? Por que você fez isso? E o profeta lembra a Asa do livramento que Deus deu a ele contra o exército de mais de 1 milhão de pessoas. Você lembra que Deus fez por você? Derrubou o exército de mais de 1 milhão? Será que se você não buscasse o Senhor de novo, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, você acha que Deus não ia te ouvir? Para que tu fez aliança com quem não deveria? Porventura foram os etíopes e os líbios, um grande exército com muitíssimos carros, que o Senhor não pôde destruir? Para que você foi buscar a ajuda de homens? Então o que nós não devemos fazer é fazer aliança com homens, achando que eles podem resolver os nossos problemas. Não podem. Escute algo, a pandemia veio, está por aí, correto? Até hoje a ciência ainda não descobriu a vacina. Isso simboliza e tipifica e nos mostra que quem tem a última palavra é Deus. Porque se a ciência tivesse, não teria morrido mais de 600 milhões de pessoas no mundo. Milhões ou mil? Mil. Eu sempre aumento, mas não invento. 600 mil pessoas no mundo inteiro. Se a ciência tivesse a resposta, não teria morrido. Sim ou não? Porque confiou no homem. O rei Asa confiou no homem, fez aliança com o rei da Síria. E Deus exortou ele: eu não lhe salvei. Quem te salvou não fui eu. Por que você confiou sua vida na mão dos outros e não na minha mão? Primeiro erro: não faça alianças com homens, esperando o resultado de homens, confiando em homens. Firme a sua aliança com Deus, é Ele que vai te honrar. Não importa as circunstâncias e nem o momento. Eu não sei o que você passa ou está passando ou já passou, mas o Deus da história está dizendo para você essa noite: confia em mim sempre, porque sou eu que vou lhe dar livramento. Segundo erro que o rei Asa cometeu: na sua morte, antes de morrer ele ficou doente. Versículo 12 de 2 Crônicas 16. A Bíblia diz que ele buscou socorro, não buscou socorro em Deus, mas só confiou nos médicos. Mais uma vez, ele entrega em suas mãos, nas mãos dos homens, o seu coração. Ele ficou doente e não buscou a Deus, não confiou em Deus, confiou nos médicos. Queridos, eu vou finalizar mostrando para vocês por que Jesus começou bem e terminou bem. Porque Jesus tinha todas as prerrogativas para confiar no homem, mas ele não confiou. E ele nos dá o exemplo de como nós devemos seguir. Mateus, capítulo de número 27, versículo 40 a 44. Jesus tinha todos os motivos para confiar no homem, como fez o rei Asa, mas ele não confiou nos homens. É isso que Jesus quer de mim e você essa noite: não confie nos homens. Deus lhe trouxe aqui para dizer que a sua esperança está em Deus, na palavra. E Jesus nos ensina isso. Olha que lindo, irmãos. Olha que lindo que Jesus nos ensina. Jesus estava cravado na cruz, pronto para prestar o sacrifício, e dizendo: tu que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Jesus, creio eu no seu espírito, dizendo: não, está doendo, está sangrando, parece que eu não estou vendo perspectiva de vida, mas eu não vou deixar a minha cruz. As pessoas em volta de Jesus dizendo: você não está dizendo, você não disse que é filho de Deus, você não disse que vai edificar o templo em 3 dias, você que salvou e curou pessoas, agora não consegue se curar, desce da cruz e salva a ti mesmo. Jesus disse: não, eu confio no Deus que cumpre propósitos. Se Ele permitiu que eu chegasse aqui nessa cruz, sangrasse,
Ele tem algo melhor para mim. Eu não vou negar a essência da cruz. Eu não vou descer. Eu não vou confiar na minha carne. Eu não vou confiar em homens. Eu vou continuar com a minha aliança. Eu vou até o final continuando em Deus. As afrontas não terminaram. Porque o que não falta são afrontas para nos destruir. O que não falta são afrontas para destruir o nosso propósito. O que não falta é acusações para nos tirar da cruz de Cristo. As afrontas continuaram. Versículo 41. De igual modo também os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos, escarnecendo deles, diziam: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel é ele. Desça agora da cruz e cremos em você. Olha só, irmãos. E Jesus diz: não vou descer. Ei, não desça da sua cruz, porque o peso dela é o nível do seu propósito. Não dê ouvidos a quem quer lhe tirar do propósito, meu irmão. Não dê ouvidos para quem quer destruir os seus princípios morais, espirituais, porque essas pessoas estão querendo que você acabe mal. Essas pessoas estão querendo que você se destrua. Essas pessoas estão querendo te levar para longe de Deus. Não dê ouvidos a essas pessoas. 43. Olha a afronta. Confiou em Deus? Livra-te agora. Se lhe quer bem, por que você não disse que sou filho de Deus? Olha a afronta. Queridos, às vezes nós somos afrontados porque você é fiel, porque você passa pela prova dando glória a Deus e afrontam a sua fé, irmãos. As pessoas nos afrontam porque somos firmes em uma aliança. As pessoas nos afrontam. Ei, não desça da cruz. Continue com ela, porque Jesus não desceu. Versículo 44. O mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores, que com ele foram crucificados. Zombaram dele. Queridos, não desça da cruz. Jesus tem um propósito poderoso para você. Não largue a tua cruz. E Jesus não desce dela. Jesus não desce da cruz. E ainda disseram: deixa ele aí para ver se Elias vem salvá-lo. Porque estavam tentando de todas as formas tirar Jesus do propósito. Mas Jesus, na cruz, de braços abertos, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não conhecem o propósito. Eles não sabem o caminho. Por isso que eles estão desse jeito. Querido, as pessoas que lhe afrontam, as pessoas que te difamam, as pessoas que querem lhe tirar do caminho de Deus, não sabem o propósito que Deus tem preparado para você. Não desça da cruz, fique nela. Quer acabar bem com Deus? Não desça da cruz. Fique firme nela, porque Deus, Ele vai te honrar. Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Não desça da cruz. Oh, querido, não desça da cruz. Acredite em Cristo. Adore ao Senhor. Volte para Cristo. Tome a tua cruz e o siga. Faça isso hoje. As bocas se abrem. Renove a sua aliança com o Senhor. As mãos se levantam. Tome de volta a tua cruz. E se firme nela. Não desça dela. Oh, aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Todos de pé para adorar o Senhor nesse momento. Oh, aleluia.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Senhor, renove a sua aliança com Ele essa noite. Renove a sua aliança com o Senhor essa noite. Oh, aleluias. Obrigado, Espírito Santo. Tome o coração do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Tome a tua cruz e se firme nela. Oh, aleluia, Senhor. Dizer que tu és o Senhor. O seu reino é eterno. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Renove a sua aliança com o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Espírito Santo, que essa palavra tome o coração dos teus filhos. É o Senhor quem faz a obra. É o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, Jesus não desceu da cruz e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ressuscitou para que todos nós tenhamos vida e vida com abundância. Oh Deus, que a tua igreja não perca o propósito, que a tua igreja não saia dos teus caminhos, que a tua igreja caminhe debaixo dessa verdade em nome de Jesus. Que a tua igreja renove a aliança com o Senhor naquilo que precisa, restaure os seus altares, preste sacrifício ao Senhor e não desça da cruz, porque o que nos espera é os céus, o que nos espera é uma ressurreição poderosa. O que nos espera é vida eterna, meu Deus. Leve o teu povo ao arrependimento. Leve o teu povo à mudança de vida, à restauração, para a glória do teu nome. Desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo restabelecerá sobre ti. Obrigado, meu Deus, por esta palavra, e que ela encontre morada nos corações aqui que me ouvem. Meu Deus, e transforme o teu povo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. 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 Glória a Deus. Quem foi abençoado essa noite? Que lindo, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Renove sua aliança com Jesus. Não desça da cruz e não confie em homens. Coloque seu dízimo, a sua oferta na mão direita, que eu vou orar por você. E vamos encerrar o nosso culto. Toda quinta-feira estamos aqui, a partir das 19h30, adorando a Jesus. Domingo pela manhã às 9h e domingo à noite às 18h. Você e família são nossos convidados especiais. Venha ouvir uma palavra de Deus, venha ser construído em Deus, ensinado por Deus, para a glória de Deus. Creia que os céus é a nossa herança. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Senhor, abençoe o teu povo. Abençoe os dízimos e as ofertas. Abençoe as primícias. Abençoe a igreja. Abençoe os nossos visitantes. Abençoe as células. Abençoe, meu Deus, tudo aquilo que os teus filhos colocarem as mãos. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Que haja paz sobre a casa dos teus filhos. Renovação de aliança.